Olá, pessoal. Então, boa noite. Hoje a gente vai ter a nossa atividade aqui do nosso projeto que se chama Espaço Aberto para a Saúde. Para quem não conhece esse projeto, ele é basicamente um programa. O que é um programa? É um conjunto de ações de extensão, que a extensão está ligado a ensino, a pesquisa e a extensão. Um desses braços é o projeto de ensino saúde da universidade, que ele produz esses produtos, né, que são vídeos educativos, né, para fazer capacitação, e eles são alocados no nosso canal. A gente tem 2 canais no YouTube, o Ciência e Saúde, onde a gente coloca lá os vídeos com um viés, né, mais de educação e aperfeiçoamento, e a gente tem também o canal Espaço Aberto para a Saúde, onde a gente coloca as entrevistas com especialistas, né, de temas que vocês sugerem nas redes sociais. Nós estamos aí no YouTube, no Instagram, temos e-mail. O projeto existe desde 2008, ele iniciou como um programa de TV, que passava localmente aqui em Niterói. Aí, para quem não conhece, né, a UF, a Universidade Federal Fluminense, ela é a maior universidade que tem número de alunos no Brasil, passa de 44 mil alunos, a gente tem diversos campos pelo país, inclusive até no meio da floresta amazônica, em Oriximiná. Eu sou o professor Jorge, sou coordenador do projeto, apenas coordeno, quem faz tudo acontecer são vocês, com a participação e colaboração de vocês, e hoje o professor Dielison Laisson dos Santos Lima, meu parente, né, Lima, doutorando em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará, professor da UEMA, vai falar com a gente hoje muita coisa importante sobre humanização na assistência e saúde mental. 2 temas importantíssimos, saúde mental e humanização. As perguntas vocês deixam no chat, que a gente depois no final vai fazer para ele, tá? Os certificados ali a gente põe no final. Tomem cuidado com o nome que preenche no certificado, a gente sempre tem problema com isso, é chato ficar falando isso, né? Você apresenta a pessoa e tem que ficar lembrando, porque o certificado ele é feito de forma praticamente automática. O nome que você coloca lá é o nome que vai ser escrito no certificado. Então, se você errou uma letra, vai ficar errada. Se você colocou o seu e-mail errado, vai estar errado. Então, assim, não vai receber o certificado, né? Então, preste atenção nisso. Então, Gelson, pode ficar à vontade, a palavra é com você, a sala já está aqui entrando bastante gente, vou fechar meu microfone e fique à vontade, seja bem-vindo, é um prazer estar com você aqui de novo. Obrigadão, professor. Só me dá um retorno, áudio e imagem tá ok? Tá ótimo, você está aparecendo bem e a apresentação também. Show de bola. Já comecei bem, né? Já falaram que o rostinho do professor aqui é novinho, gostei. Gente, o professor Jorge já me apresentou, mas eu vou me apresentar novamente, tá bom? Mas desde já, para mim é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Eu sou Dielison Lima, sou enfermeiro de formação, formado pela UEMA, né? Sou aqui do estado do Maranhão. Como vocês podem ver aí na descrição, eu coloquei Caxias, porque de fato é onde eu me encontro nesse exato momento. Eu tenho especialização em saúde pública, docência do ensino superior e saúde da família, e recentemente eu concluí uma em processos educacionais na modalidade digital, né? E aí eu fiz o mestrado em enfermagem na Federal do Piauí, que é o estado aqui bem próximo, a capital do Piauí, Teresina, fica mais ou menos 1 hora da minha cidade, então deu super certo. E atualmente eu estou fazendo doutorado em saúde pública na Federal do Ceará. E aí já é um pouquinho mais distante, mas quando a gente tem um objetivo, um foco, a gente consegue traçar rotas, estratégias, e a gente chega lá. E aí hoje cá estou eu, né, para a gente dialogar um pouquinho, conversar, mesmo que de forma remota. Eu acredito que essa conversa aqui ela vai ser de extrema importância, por isso que eu perguntei quem tanto aqui já é profissional, quem não é, quem está como aluno, porque eu acredito muito nessa potencialidade do aluno começar dentro dessa academia, ele começar já a desenvolver esse olhar. E aquele que já é profissional, que já está atuando, que já está prestando assistência, às vezes o sistema faz com que ele perca um pouquinho o foco, ele siga a maré e ele esqueça da importância que é essa humanização, e aí trazendo para essa perspectiva da saúde mental. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Eu quero introduzir com essa frase de Inês da Silveira,
essa psiquiatra incrível assim, que ela disse o seguinte, o que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. A contaminação psíquica é pior que piolho. Vai passando de uma cabeça para outra numa rapidez incrível. E como você sabe, todo mundo já pegou piolho, né? Então, assim, que a gente possa começar a refletir. Acredito que possa ter pessoas que estejam voltando agora do serviço e estão acompanhando, ou que acabaram de chegar do serviço. Então, esse aqui vai ser um momento mesmo para a gente ir se concentrando no agora, certo? E o que eu peço é que vocês comecem a se permitir. Durante essa jornada que a gente já iniciou agora, né? A gente vai estar conversando sobre essa questão da saúde mental no Brasil. Vou estar realizar provocações voltadas para a prática humanizada e também vou provocar essas reflexões sobre esse cuidado humanizado no campo dessa saúde mental. E aí, eu acabei dividindo esse minicurso em 3 momentos, saúde mental, humanização e humanização na assistência à saúde mental. Infelizmente, não tem como a gente se aprofundar, né, até por conta do tempo mesmo. Então, eu acredito que no final eu vou estar passando um linkzinho para vocês de um curso, né, que trata exatamente dessa questão da humanização na assistência à saúde mental. É um curso gratuito. Então, quem tiver interesse de estar se aprofundando bem mais, com a carga horária passando lá das 100 horas. Então, assim, é uma oportunidade que eu vou estar deixando no final para vocês, ok? E vamos lá. E aí, agora, eu peço que vocês, de fato, se voltem para cá. Não precisa, quem se sentir à vontade e queira compartilhar, boa noite, Vanessa, que queira compartilhar nos chats de fica à vontade, mas quem não quer, pode ficar somente com você. O que vem na sua mente quando escuta o nome saúde mental? Um momento mesmo aí, eu vou dar esses 30 segundos, 1 minuto para vocês refletirem, tá bom? No momento que vocês estão fazendo essa reflexão, o que vem na sua mente quando você escuta saúde mental, né? Vão puxando aí. Vou dar esse tempinho para vocês. As pessoas geralmente, Ellison, pensam sempre coisas ruins, né? Quando fala de saúde mental. Pensa em doença. Essa é a provocação. Quando eu escuto esse nome, onde que eu estou hoje, sabe? Até o final, qual a perspectiva que eu vou ter a partir desse termo, saúde mental? Depressão, ansiedade. Então, assim, espero que vocês tenham pensado uma palavra que veio na cabeça de vocês quando vocês escutam esse nome, saúde mental. Tá bom? Apareceu também aqui, ó, autoconhecimento, resiliência, autorrespeito, equilíbrio emocional. Show de bola. E aí, para a gente provocar mais um pouquinho, né? Cabral, ele traz que o que é a loucura, se não uma construção histórica? Né? Eu sempre acho que é importante a gente dialogar um pouquinho da onde tudo começa até a gente chegar no agora, sabe? Eu acho que isso reforça principalmente a importância da gente começar a valorizar o que a gente tem hoje diante do que muitas pessoas que se foram, né, passaram para a gente chegar hoje, no que a gente conversa sobre saúde mental, no que a gente entende por doença mental. E principalmente no segundo momento aí a gente vai estar falando sobre essa humanização de forma mais direta, mas volta e meia eu vou estar fazendo essas interligações. Então vamos lá para esse primeiro momento. É difícil, né, definir com precisão saúde e doença mental. As pessoas que conseguem desempenhar seu papel na sociedade e manter um comportamento apropriado e adaptativo, elas são consideradas saudáveis. Por sua vez, as que não conseguem desempenhar seu papel ou assumir responsabilidades e ainda apresentam um comportamento inapropriado são considerados doentes. Então, assim, o que é essa loucura? O que é uma pessoa doente mental, sabe? E aí, conforme a gente vai ver que dependendo, é claro, dessa cultura,
o que para uma pessoa, inclusive no próprio país, aqui Brasil, né? O que aqui no Maranhão a gente pode considerar, essa pessoa aí está com esse comportamento aqui, a grosso modo falando, que não condiz muito com o que a gente vê. Pode ser super normal no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, nós, quanto profissionais, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Quando a gente vai conversar sobre essa questão de adoecimento mental. A cultura de qualquer sociedade, ela influencia sobremaneira seus próprios valores e crenças, o que, sem dúvida, afeta o modo como a sociedade define saúde e doença. O que determinada sociedade pode considerar aceitável e apropriado, outra pode ver como mal, adaptativo e inapropriado. E aí nós, quanto profissionais, a gente precisa ter essa sensibilidade, principalmente de olhar esse indivíduo como um todo, quando a gente vai fazer essa assistência, para que, de fato, a gente consiga fazer essa assistência humanizada. Então, não há, porém, uma definição universal de saúde mental. O comportamento de uma pessoa, em geral, ele pode fornecer pistas de sua saúde mental, uma vez que cada um pode ter uma visão ou interpretação diferente de um comportamento. Dependendo de seus valores ou crenças, às vezes, torna-se difícil determinar essa saúde mental. Daí a necessidade da gente começar cada vez mais a emergir. Haja vista que, eu sempre vou falar isso, que a pandemia ela chegou, foi quando muitas pessoas começaram a olhar para essa questão da saúde mental. Mas, na verdade, a pandemia ela só veio o quê? Potencializar o que já existia ou iniciar, né, algum comportamento que a sociedade julgue que não é normal ou que está relacionado a essa loucura, mas ela veio tirar muita coisa que estava debaixo desse tapete, sabe? Tapete esse que nós, cidadãos, fomos colocando para a gente, às vezes, mascarar o que está do nosso lado ali. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade de sempre olhar o outro, sabe? De uma forma que... E esse sorriso lindo que ele me apresenta, o que está por trás desse sorriso? Será se realmente é um sorriso verdadeiro? São coisas bem pequenas, sabe? Que a gente precisa começar a desenvolver esse olhar. Na maioria dos casos, é uma condição de bem-estar. Então, se a gente for conceituar nessa saúde mental, na maioria dos casos é uma condição de bem-estar emocional, psicológico e social, evidenciada por relações interpessoais satisfatórias, comportamento e enfrentamento eficazes, autoconceito positivo e estabilidade emocional. E aí, lembra dos detalhes que aquelas pessoas podem estar manifestando? Quando eu entro numa sala de aula, que eu começo a olhar a turma falando de um aluno específico. Ai, professor, esse aluno é muito problemático. Ai, esse aluno aqui é isso e aquilo. Ai, esse aluno é assim, assim, ele não se dá bem com ninguém. E aí eu tento sempre olhar além, né? O que faz esse aluno se comportar dessa forma? Sabe? Então, assim, se eu pego um paciente que ele está me relatando X, mas quando eu começo a avaliar a clínica dele, aprofundo um pouco nessa anamnese, eu percebo que, na verdade, tem muita coisa ali do que ele está falando que só está fazendo só está cobrindo, só está mascarando, mas o X da questão mesmo está por trás disso tudo. Então, a gente precisa começar a desenvolver, né, essa sensibilidade para conseguir chegar lá, entende? Porque, às vezes, é muito fácil eu só olhar para a pessoa e falar ela está agindo desse jeito aí, então deixa. Ué, mas por que ela está agindo desse jeito, sabe? Isso gasta muito ATP, isso gasta muita energia. Eu parar a minha rotina e começar a olhar para aquela pessoa de uma outra forma. E nem todo mundo quer se comprometer com isso. Então, assim, vocês que já são profissionais da área, vocês que estão como profissional em formação, comecem a desenvolver esse olhar, tá certo? Antes do século, e é assim, a gente vai fazer esse resgate histórico de uma forma bem sucinta, até por conta mesmo do nosso tempo. A gente não tem como se aprofundar tanto, tá bom? Mas, assim, existe aí um mundo, uma história dessa saúde mental dentro do Brasil,
que eu particularmente sou apaixonado. Acredito que se vocês começarem a estudar e emergir, vocês vão ver o quanto a gente conseguiu evoluir, sabe? E aí, lá por 2017, eu ainda estava como acadêmico, eu não tinha muita noção. 2019, que eu já estava como mestrando, né? Eu comecei a ter uma perspectiva a nível mesmo de política, sabe? O quanto que a todo momento o que a sociedade, o que os movimentos sociais foram construindo, às vezes a gente não fica atento a esses detalhes e vem a questão do sistema, vem a política e começa de uma forma ali, que nem mineirinho, comendo pelas beiradas, tirando muitos benefícios, sabe, que a gente foi conquistando ao longo dos anos. E aí, dentro dessa saúde mental também não foi diferente, sabe? Existem algumas notas, algumas portarias que queriam, de fato, voltar para essa saúde mental aqui, que eu vou já pontuar para vocês, com alguns procedimentos. Então, a gente precisa ficar atento a esse movimento, sabe, social, político, enfim. Antes do século XIX, não existia o conceito de doença mental e nenhuma divisão entre razão e loucura. O processo histórico que coloca em evidência os transtornos mentais como uma ação política do Estado, ele é longo, conflituoso e contraditório. E aí, até meados do final da década de 70, as pessoas que possuíam tais transtornos eram denominadas de alienadas, loucas, e eram diagnosticadas com moléstia mental, certo? E ao comprometer a ordem pública ou a segurança da sociedade, tais usuários eram recolhidos a um estabelecimento de alienados. Então, percebam, esses governos, né, vinham exatamente com o intuito de, se você não anda conforme a música que eu estou tocando, para mim você é um louco, porque você está ali me confrontando, você está se permitindo. Então, deixa eu cortar bem aqui suas asinhas. Vinha e lhe recolhia. E lhe colocava em algo que vocês conhecem demais, chamado o quê? Manicômios, sabe? Às vezes, os hospitais, os hospícios, aliás, tanto que hoje, culturalmente, eu não sei como que é aí na região de vocês, mas quando a gente brincava muito antigamente, alguma pessoa manifestava um comportamento em que a gente achava que não estava muito adequado, isso na brincadeira mesmo, mas é algo que foi passando de geração em geração. A gente falava, se tu continuar desse jeito, eu vou te internar no hospício. Entende? Então, assim, a todo momento a gente sempre olhou essa loucura de uma forma pejorativa e quer queira ou não, a fim de tirar a pessoa de sociedade. E aí a gente vai ver que quando a gente fala de humanização dentro dessa saúde mental, a gente quer inserir esses indivíduos que não é porque possuem algum transtorno, algum adoecimento psíquico que eles deixam de ser cidadãos. E é esse povo que a gente quer inserir novamente na sociedade, uma vez que foram tirando esse direito dessas pessoas. Então, assim, e aí até me lembra, a própria Nise, que eu mostrei a frase dela no início, né? Ela foi presa. Ela foi presa, e aí ela disse que praticamente o local que colocaram ela e o local que ela trabalhava se assemelhavam muito, sabe? Então, não era um processo em que eu vou assistir esse indivíduo de forma humanizada a fim de devolvê-lo para a sociedade, para a sua família. Era mesmo, não, você não anda conforme essa música, então deixa eu te tirar de cena, certo? Deixa eu te deixar aqui recolhido. E aí, lá em setembro, né, de 1903, no artigo 1 dessa lei, 1132, coloca que como dá-se a assistência o indivíduo que por moléstia mental, congênita ou adquirida, comprometer a ordem pública ou a segurança das pessoas, será recolhido ao estabelecimento de alienados. Então, percebam que isso já vem bastante tempo, sabe? Essa tradição, essa forma de assistir esse cliente,
que é muito contraditório, é muito irônico, quando a gente vai ver, de fato, ao pé da letra, sabe? E isso me incomoda muito, que quando eu percebo, claro que eu só estou fazendo aqui um apanhado, não vou me aprofundar tanto, mas quando vocês percebem cada particularidade, as formas de tratamento, né, as técnicas que eram utilizadas, isso causa uma inquietação muito grande para quem tem essa humanização ainda ativa dentro de você. Porque eu sempre vou brincar que é muito doido a gente estar conversando sobre humanização, sabe? Porque nós somos seres humanos que estamos falando de humanização para humanos, por conta que em algum momento a gente deixou essa humanidade, essa humanização que existe na gente, ir se apagando. Então, aqui é uma forma mesmo de reacender. E aí o decreto de número 14.831, de 1921, ele vai ao encontro da primeira lei e cria o primeiro manicômio judiciário do Brasil e América Latina, chamado de Manicômio Judiciário do Rio de Janeiro. Que aí, de fato, quando a gente começa a emergir, a gente percebe, em momento algum, aquela assistência era a fim de cuidar desse indivíduo para devolvê-lo social, para o meio social. Ele entrava, mas não necessariamente quer dizer que ele iria sair. E no ano de 1978 marca o início efetivo do movimento social pelos direitos dos pacientes psiquiátricos no Brasil. Então, percebam, esse movimento começa ali na década de 70, é um movimento em que reuniu diversos grupos, segmentos sociais, familiares, comunidades que estavam insatisfeitas com a forma com que os seus entes queridos, seus familiares, enfim, estavam sendo tratados. Porque no momento que você era diagnosticado com essa loucura, que era carimbado, você é louco, era como se você deixasse de ser um cidadão, era como se você deixasse de ser humano, sabe? E aí, na década de 70, que a pessoa que tem 55 anos, 60 anos, vivenciou, sabe, esse processo histórico. O teacher aqui, que tem 27, não chegou a pegar, né? Mas, por exemplo, mamãe, meus avós, enfim. Esse movimento ele ficou configurado como luta antimanicomial contra hegemônicos que reclamam pela reforma psiquiátrica. E aí foi quando a gente começou a visualizar esse movimento dessa reforma psiquiátrica, né? E no ano de 1989, que foi exatamente um ano após essa criação do SUS, desse Sistema Único de Saúde, sistema esse que, mesmo com as suas falhas, sabe, assim, eu sou um detentor, eu defendo muito esse SUS porque eu acredito muito na potencialidade dele. E aí eu sempre vou dizer, tudo bem, que nem sempre é repassado as verbas, não temos totalmente recursos humanos para a gente desenvolver um SUS como ele é para ser. Mas lá na ponta, quem vai fazer ele acontecer somos nós, profissionais. Vocês que estão em formação, daqui a algum tempo vocês estarão nessa missão. E se a gente não consegue se permitir fazer o básico, sabe, que é fazer essa assistência de forma humanizada, tá tudo errado, entende? E aí, em 89, foi dado entrada no Congresso Nacional o projeto de lei do deputado Paulo Delgado, que é essa lei 10.216, que institui exatamente essa política nacional de saúde mental, é também chamado, né, de lei de Paulo Delgado, exatamente por conta que ele foi o que tomou a frente ali, ele quanto representante, né, dessa sociedade civil, e somente no ano de 2001, ou seja, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, que a lei Paulo Delgado ela é aprovada no país. Então, olha o tanto de tempo, né, que ficou aí. Na dimensão técnico-assistencial, o avanço ele é evidenciado pela construção de uma rede de serviços que devem constituir-se verdadeiros espaços de sociabilidade, de acolhimento, cuidado e relações sociais, não mais lugar de repressão, de vigilância e de punição. É o momento, de fato, da gente começar a colocar essa assistência humana
Mas para isso é preciso vir toda uma reforma psiquiátrica, foi preciso ser instituída essa lei. Então, acorda, amor, o manicômio quer voltar, fortaleça a luta antimanicomial. A luta antimanicomial, ela possibilitou o desenvolvimento de pontos extremamente importantes para a desinstitucionalização da loucura. Podemos destacar aqui o surgimento de relevantes serviços de atendimento extra-hospitalares oriundos da reforma psiquiátrica, sabe? É um momento mesmo, como o próprio nome já diz, de descentralizar esse serviço, sair desses hospícios, desses manicômios e colocar esse indivíduo dentro dessa sociedade, de forma que ele consiga dialogar, se comunicar com a população. E aí a gente vê exatamente que essa reforma psiquiátrica, ela deu base para ser criado nessa rede de atenção psicossocial, que é uma rede que ela vem, quando ela é trabalhada, né, da forma que é para ser, ela consegue trazer essa qualidade de vida para esse indivíduo, portador de transtornos mentais, por exemplo, ela consegue reinserir esse ser nessa sociedade, mostrando cada vez mais que ele precisa ser potencializado quanto sujeito dentro desse processo no qual ele se encontra, certo? E aí a gente tem as enfermarias especializadas em álcool e drogas, né? A gente tem um núcleo de apoio à saúde da família, a unidade de acolhimento terapêutico transitório, centro de atenção psicossocial, que é o que é mais conhecido, mais difundido, né, nos meios. Acredito que a maioria desses municípios, até porque tem a questão populacional, né, para você instituir, para você abrir um centro de atenção psicossocial em um município, mas acredito eu que a maioria dos municípios brasileiros, ou boa parte, possui esse serviço, e me incomoda muito a forma como eu vejo a maioria dos profissionais atuando dentro desse serviço. Eles acabam deixando tudo de forma muito mecânica, eles acabam aplicando o mesmo procedimento, a mesma forma que eles conduzem, né, aquela assistência para Maria, que é, por exemplo, esquizofrênica, é o que eles querem aplicar para o João, que também é esquizofrênico, porém ambos têm o mesmo diagnóstico, mas ambos vivenciam realidade diferente. Então, eu, quanto profissional, preciso e devo olhar essa questão de um olhar holístico mesmo, olhar essas particularidades, essas singularidades, desenvolver projetos terapêuticos singulares, sabe, para aquele indivíduo baseado naquela realidade dele, não pegar tudo e sair aplicando, ou fazer porque precisa ser feito, mas não com o objetivo de fato de alcançar a melhora da qualidade de vida para aquele indivíduo. Então, assim, eu vou atrelar o sistema, mas também cai muito nessa questão do lado humano do indivíduo. Eu entendo, eu não estou num mundo de fantasia, na teoria é assim, age, tá, mas na prática acontece diferente. Eu sei que a realidade, às vezes, é diferente, materiais, insumos que está faltando, enfim, até mesmo recursos humanos, mas é o que eu sempre vou dizer, enquanto você tiver essa chama desse lado humano dentro de você, você vai conseguir fazer o que está ao seu alcance, você vai conseguir chegar em casa e falar, poxa, não deu para me fazer realmente como eu gostaria, mas eu consegui fazer o que eu me propus conforme o que dava para me ser feito. Eu consegui dessa assistência humana porque é algo que é de mim, sabe? Enfim, sei que vai ser um trabalho de formiguinha, mas eu sou capaz. E aí, na maioria das vezes, a gente vê, mas tá bom, então, deixa aí. Tá bom, depois a gente faz alguma coisa. Hoje é o dia, por exemplo, CAPES 3, né, que trata de fato essa questão dos transtornos. É isso aqui, hoje é o dia do enfermeiro fazer lá o acolhimento. Tá bom, vou fazer a mesma coisa que eu fiz semana passada, que eu já tinha feito na semana retrasada, ou seja, os profissionais eu vejo que não pegam essa responsabilidade. E quando a gente fala de um cuidado humanizado, a gente fala de responsabilidades. Responsabilidades que eu fiz uma escolha, que foi me formar em profissão X,
e a partir disso, eu fiz um juramento que iria cuidar de outras pessoas, principalmente quem está inserido nessa parte da saúde. Né? Então, a gente precisa ter esse comprometimento. Por mais que a gente vai encontrar diversos obstáculos, isso é fato. Infelizmente, ainda a gente tem muitos obstáculos, ainda mais nesse campo da saúde mental. Né, as próprias unidades básicas de saúde, os consultórios de rua, que vão em busca exatamente dessas pessoas que se encontram em situação de rua. Muitos são usuários de substância psicoativa, acho que é só atualizar ali o cartão de vacina, mas a gente pode ir além, sabe, com esses usuários, principalmente no sentido de potencializá-los, de deixá-los, de torná-los sujeitos ativos dentro desse processo no qual eles se encontram, e que a gente vai contribuir para melhor, é claro. Chegando agora nesse segundo momento, né, da gente falar dessa humanização. Perdão, sinalizem, viu, se eu estiver correndo, falando rápido demais. Até conversei com o professor Jorge, eu vou ter uma outra reunião depois daqui. Mas caso esteja muito rápido, tá tranquilo? Você tem meia hora que você está falando. Pode continuar à vontade. Se você quiser, eu te aviso pelo WhatsApp. Pronto. Se tiver rápido, avisam, viu, gente? Vamos lá. Então, agora a gente cai nesse campo da humanização. E aí eu faço mais uma provocação para vocês. Sabe, se eu pergunto nesse exato momento, o que é humanização? É um termo que a gente escuta, ser humano, humanizar. A própria Política Nacional de Humanização, ela traz que é Humaniza SUS. Então, assim, a gente escuta muito esse nome humanização. E se eu pedir bem aqui para vocês pararem o que vocês estiverem fazendo nesse exato momento e voltar para vocês mesmos, fazer uma comunicação transpessoal, você com você. Caramba, humanização. Tá, eu sei que trata de humanos, mas e o que mais? Enfim, mas na nossa rotina, quando a gente escuta esse nome, humanização, a gente banaliza, sabe? Alguém falar de humanização é que nem as disciplinas, sabe? Dentro do curso de formação de vocês, quando são disciplinas assim muito das humanas, sabe? Quando vem para algo mais técnico, eu posso pegar da minha realidade, por exemplo, urgência e emergência, sabe? Semiotécnicas, enfim. As pessoas já ficam, eita, sabe? Mas esquecem que antes de eu ser um profissional, eu sou um ser humano. E que a todo momento, dentro desse meu exercício profissional, eu vou estar cuidando, eu vou estar lidando com pessoas. E que essas tecnologias, por exemplo, eu, quanto enfermeiro de uma unidade de terapia intensiva, vou estar utilizando tecnologias avançadas, mas para me operar essas tecnologias em prol desse indivíduo que está necessitando, primeiro eu preciso me encontrar comigo mesmo. Primeiro eu preciso saber quem sou eu dentro desse processo. Entende? Então, assim, que a gente possa olhar a partir de agora essa humanização e voltar para si mesmo. Será se eu, quanto profissional, ou será se eu, quanto estudante, profissional em formação, será se eu estou deixando esse lado humano morrer? Será se eu estou começando a olhar por essa perspectiva do quanto é importante essa humanização dentro desse serviço? E lembre-se, gente, eu entendo que quando a gente se forma, o emprego que aparece, ainda mais, eu posso falar aqui, não sei como que é muita realidade de vocês, né? Mas o meu município, ele tem quase 170 mil habitantes, ele é a quinta maior cidade do estado do Maranhão. Eu já atuei como enfermeirozinha em outros municípios. E aí, quando eu percebo, as pessoas elas estão muito assim. Apareceu esse serviço aqui, o político tal vai te colocar lá, que ele tinha te prometido aquele serviço, e você vai. E aí, você acaba caindo em um serviço dentro dessa rede de atenção psicossocial, em que você vai precisar cuidar de pessoas, né, que estão adoecidas mentalmente, e você simplesmente não se permite vivenciar o espaço que você está. Simplesmente você não se permite
sabe? Buscar estudar sobre aquilo, mesmo que não seja um campo que você tem tanta afinidade. Mas se você se permitiu a estar ali para trabalhar, para receber seu dinheiro, que está tudo bem, você vive num país capitalista. Mas lembre-se, ali é o filho de alguém, ali é o amor de alguém. Então, assim, busquem trazer essa humanização, principalmente dentro desse serviço da atenção psicossocial. Tá bom? Porque aí, de fato, a gente vai conseguir fazer o que essa Política Nacional de Saúde Mental preconiza, a gente vai conseguir fazer com que todo esse esforço dessa reforma psiquiátrica que a galera aí que passou teve, a gente vai, de fato, honrar, sabe? Então, foi no início dos anos de 1970 que o tema da humanização ele passou a ser mais discutido. Não era que ele não existia, né? Mas eles começaram a olhar que, de fato, a gente precisava acordar, certo? Era a tecnologia que não parava de avançar, os próprios procedimentos que esses portadores de doenças mentais, que esses indivíduos, né, que detinham de algum transtorno psicológico eram submetidos, sabe? Era muito cruel, era muito desumano. Era, por exemplo, eletrochoque, labarotomia, era trepanação. Então, assim, abriam mesmo um buraco no crânio, na cabeça das pessoas, mexia no lóbulos a fim de interromper essa sinapse nervosa, o indivíduo se acalmava, tá dando certo. Ou seja, não tinha esse olhar mais humano, muito menos essa questão da bioética, sabe? Então, a gente foi exatamente nessa década de 70 que começaram a olhar por essa perspectiva mais humana para esses indivíduos. A reflexão sobre práticas humanizadoras em saúde, ela se inicia por meio da discussão e luta sobre os direitos do paciente. Olha só, a questão da humanização veio exatamente para fazer com que esses direitos desses pacientes pudessem ser atendidos. A reforma psiquiátrica, esse movimento que foi gerado lá na década de 70 também, veio com esse intuito de mostrar que esse indivíduo, não é porque ele tem um transtorno mental que ele deixa de ser cidadão, ele continua tendo direitos e deveres, sabe? E aí a primeira declaração de direito dos pacientes a ser reconhecida pela literatura foi emitida pelo Hospital Mount Sinai em Boston, em 1972. Muito mais que qualidade clínica dos profissionais, exige qualidade de comportamento. Dicionários definem a palavra humanizar como dar condição humana, ou seja, algo intrínseco nosso, sabe? Nós, seres humanos. Portanto, é possível dizer que humanização é um processo que se encontra em constante transformação e que sofre influências do contexto em que ocorre, só sendo promovida e submetida pelo próprio homem. É um processo que o homem, né? E aí, quando eu falo homem, é todos nós, seres humanos, sabe? Que conseguimos fazer com que esse processo ele venha melhorar. Antes, o que se considerava como uma prática humana, hoje já não pode ser. Já teve transformações. Então, daí a necessidade da gente acompanhar, né, essas mudanças que acontecem. A humanização ela é um processo amplo, demorado e complexo, ao qual se oferecem resistências, pois envolve mudanças de comportamento que sempre despertam insegurança e resistência, principalmente dos profissionais, no sentido de dizer, olha, até aqui você fez assim, mas a partir de agora é necessário que a gente comece a olhar por essa perspectiva, sabe? Hoje, por exemplo, eu estava falando da técnica da eletroconvulsão. Continuam. Hoje, século XXI, ela ainda está sendo utilizada. O que foi que mudou? Antes era sem anestesia, a pessoa botava com tudo, acabava aplicando com tudo. Hoje não. Hoje tem todo um preparo, tem todo um procedimento para mim estar utilizando, sabe? Tem toda uma questão ética ali para mim estar utilizando. Então, esse processo ele vai mudando. E é necessário com que nós, profissionais, quem está aqui dentro desse processo como estudante, né, profissional em formação, precisa ter essa ciência.
Então, essa Política Nacional de Humanização, ela foi lançada em 2003, né? E ela busca pôr em prática os princípios do SUS, no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Às vezes a gente ama abrir a boca para dizer o SUS é lindo só no papel, o SUS só existe no papel, na prática ele não existe, ele não é como acontece. Mas olha só, para me fazer essa política nacional de humanização acontecer, eu cumprir esses princípios, sabe? Vai depender, às vezes, muito do profissional. E aí eu fico muito revoltado quando eu vejo que tem todo um preparo, sabe? De estrutura, de material, enfim, para essa assistência ser de forma qualificada e assistir esse indivíduo a ponto dele ter êxito nesse tratamento e dele voltar para a sociedade, como reafirmar que ele é cidadão. Aí, quando eu vejo que tem tudo isso, que é só para a pessoa, para o profissional pegar e começar a aplicar, se permitir, e eles não fazem, eu fico muito revoltado, como eu já vi. E aí chegou o momento de eu vivenciar algumas rotinas de CAPS, que eu ficava me indagando. Falei, caramba, é um centro que tem tanta contribuição, é uma potência, sabe, dentro dessa rede de atenção psicossocial. E quando eu vejo aqueles profissionais atuando daquela forma, me desestimula. E aí eu já cheguei a indagar, que eu sou desses. É porque eu não gosto da área. É porque, enfim, me colocaram aqui, mas eu estou doido para sair daqui, que eu não aguento mais trabalhar com esses loucos. E aí eu fico, caramba, sabe? Olha onde a gente está. Que profissional é esse, sabe? E aí é um processo que isso começa dentro dessa academia, dentro desse processo de formação de vocês. Ninguém, gente, é obrigado a nada, sabe? A gente só precisa ter essa concepção. Se eu vivo num país capitalista, preciso de recursos financeiros para me manter. O que apareceu foi aqui. Velho, essas pessoas não têm nada a ver, sabe, assim, esses pacientes não têm nada a ver, então assim, eu vou precisar me dedicar, até porque foram 5, 4 anos da minha vida que eu estudei para isso, entende? Então é meio contraditório esse processo, e que a gente precisa cada vez levantar a voz para isso, para a gente começar mesmo a fazer essa reflexão, se comunicar de forma intrapessoal e saber quem sou eu quanto profissional, quem sou eu quanto profissional em formação, onde eu estou e para onde eu vou. Para a humanização acontecer, são necessárias transformações políticas, administrativas e subjetivas. Olha só, para essa transformação, essa humanização acontecer, é necessário a gente mexer nesse aspecto político, administrativo e subjetivo, necessitando da transformação do próprio modo de ver o usuário, de objeto passivo a sujeito. A prática medicamentosa, por exemplo, ela acontece demais. A medicalização é algo assim que é surreal, sabe? E que existem outras estratégias também para a gente começar a intervir quando se trata desses usuários, desses pacientes. Às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa, eu vejo muito, principalmente no CAPS 3, e às vezes CAPS AD3, CAPS 3, transtornos mesmo psiquiátricos, CAPS AD, né, que é de álcool e drogas. Às vezes você chega, os pacientes estão totalmente mesmo dopados, sabe, assim, medicação atrás de medicação, não buscam trazer essa questão mais humana, sabe, fazer essa associação, criar esses projetos terapêuticos singulares, ver esse indivíduo como um todo. Isso me entristece muito. A força do diálogo depende da capacidade de falar e de ouvir, pois as coisas do mundo só se tornam humanas quando passam pelo diálogo com os semelhantes como forma de conhecer o outro, compreendê-lo. Então, eu, quanto profissional, necessito olhar esse cliente, esse usuário desse serviço, esse paciente psíquico, esse paciente psiquiatra, eu preciso ouvir ele. Sabe? Ele não fala nada com nada, calma.
permita-se, busque estratégias, dialogue. Cadê a família, sabe? Assim, para mim entender melhor quem é esse João que se encontra nessa situação, quem é a Dona Maria que está nessa situação, sabe? Agora, se eu tenho todo esse estereótipo em relação a esse sujeito, não me permito dialogar e, principalmente, ouvir ele, fica difícil eu colocar em prática essa questão da humanização. A humanização, então, gente, ela é entendida como valor, na medida em que resgata o respeito à vida humana. Ela abrange circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo relacionamento humano. Estudiosos, eles atribuem a origem do humanismo a Sócrates, condenado à morte, lá em 399 a.C., fixando suas reflexões, porque ele fixou, né, sobre os problemas humanos. Ele começou a se indagar, a se questionar sobre. E como alguns profissionais da saúde que, apesar de tudo e de todos, das dificuldades financeiras e estruturais, do pouco tempo e do muito trabalho, cultivam a ética do trabalho pleno. Infelizmente, esses profissionais aqui, eles são poucos. O sistema, a todo momento, ele está tentando te engolir. É a parte financeira que não é valorizada, é a estrutura que está faltando, é o pouco tempo comparado com muitos pacientes. Então, assim, eu entendo o mundo lá fora saindo daqui desse campo que a gente se encontra, sabe? Eu entendo, eu sei que é muito complicado, mas se eu continuar cultivando essa prática dessa ética dentro desse trabalho plano, eu consigo sim trazer essa humanização para a minha assistência, essa humanização para o serviço do qual eu faço parte, trazer essa humanização para essa equipe multiprofissional, interdisciplinar que eu estou inserido, e quem tem a ganhar é esse sujeito, que mesmo considerado loucos por muito, afinal, é como muitos ainda vê esses pacientes, sabe? Eu estou conseguindo dar uma assistência digna a ponto que ele vai conseguir retornar para essa sociedade. E aí eu sempre falo que quem está trabalhando nessa parte dessa saúde mental, focado nessa questão dessa humanização, nessa assistência, a gente precisa colocar isso muito claro na nossa mente, que é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Você constrói mais um degrau, coloca mais um degrau, e aí vem uma ventania, por exemplo, e pode derrubar. Pacientes, por exemplo, usuários de substância psicoativa que estão nesse processo de tratamento, as recaídas, sabe? Então, assim, é o momento mesmo de você respirar. Se para você, quanto profissional, já foi difícil porque o paciente recaiu, né? Imagine para ele, sabe? A frustração dele. Então, é o momento mesmo da gente zerar e vamos começar novamente, vamos ver onde a gente pode melhorar, e assim a gente vai conseguindo fazer um trabalho mais humano para esse público. A possibilidade de promover atendimentos verdadeiramente humanizados, ela requer necessariamente a educação de profissionais da saúde dentro dos princípios da humanização e o desenvolvimento de ações institucionais que visem ao cuidado e à atenção às situações de sofrimento e estresse decorrentes do próprio trabalho e ambiente em que se dão as práticas de saúde. E aí não tem como eu chegar aqui hoje para vocês falar, né, nessa perspectiva de profissional, vocês que já atuam, vocês que vão começar a atuar daqui a algum tempo, dentro desses serviços para com esse público, sabe? E não trazer, não levantar essa questão, que nós também precisamos nos cuidar. A gente, para conseguir fazer essa assistência humanizada, a gente precisa olhar também para nós, profissionais, entende? Eu vi uma vez essa frase, eu levo comigo, né? Não tem como um cego guiar outro cego nesse turbilhão que sabe? E aí a gente precisa desse processo, dessa comunicação intrapessoal, me conhecer, saber até onde vai meu limite, para que eu não venha ter um esgotamento, para que eu não venha desenvolver uma síndrome de burnout, entende? Então, assim, é uma missão desafiadora, cheio de obstáculo, promover essa assistência humanizada para esses usuários dos serviços psicossociais, e que a gente precisa ter essa noção.
mas que somos capazes. Por isso que a gente está aqui hoje, fazendo essa troca, por isso que a gente está dialogando, conversando, porque é assim que a gente vai cada vez mais nos aperfeiçoando. Aprende-se dessa forma que as concepções de humanização abrangem múltiplas facetas, apontam para a ética nos relacionamentos, na garantia da comunicação com o outro, no cuidar do outro e no bom convívio social. O cuidado, gente, ele é um fenômeno humano, básico e existencial. E o cuidado e a humanização, eles são indissociáveis. Então, não tem como eu assistir, prestar um cuidado para aquele usuário daquele serviço que tanto necessita, se eu não tiver essa humanização presente comigo. E aí, para a gente findar, né, esse momento, a gente chega aqui no terceiro momento, que é a humanização na assistência em saúde mental, certo? Para estar em consonância com os pressupostos do modelo psicossocial, é necessária uma assistência sustentada nos serviços extra-hospitalares, quando a gente se trata principalmente desse público que necessita desses serviços, que requer de volta a sua saúde mental, ou de ter uma qualidade de vida, mesmo tendo esse transtorno X ou Y, de base comunitária, ou seja, essa descentralização mesmo desses serviços, sabe? As residências terapêuticas, por exemplo, elas necessitam estar no meio na zona, sabe assim, que, na zona urbana em que as pessoas, em que aqueles usuários que lá se encontram possam estar em contato com outros indivíduos, nada de excluí-los, nada de recrutá-los, pelo contrário, eles estão em processos de busca para uma melhor qualidade de vida, mas eles necessitam desse contato para com o outro, para com a sociedade, certo? Que busca oferecer aos seus usuários o exercício de cidadania, autonomia, reinserção social. E inclua ainda a família e a sociedade na discussão das mudanças em face da reforma psiquiátrica. Não tem como eu deixar a família de fora desse processo, sabe? É algo assim que eu preciso. Eu sempre vou dizer, quando o paciente ele quer e quando a família está disposta a participar desse processo, a jornada ela fica mais leve e a chance da gente ter êxito ela aumenta, sim, de forma significativa. A mudança de paradigma em saúde mental requer que os profissionais da área da saúde, de maneira geral, reflitam sobre suas ações. Haja vista que nessa especificidade, o trabalho se dá por meio da equipe interdisciplinar. Então, vocês que cá me assistem agora, que vocês possam estar refletindo diante dessa humanização na assistência em saúde mental. Vocês que já atuam, vocês que irão atuar, sabem quem são vocês quanto profissionais e o que vocês precisam cada vez mais dentro desse processo de autoconhecimento, de mergulhar em si, para conseguir resgatar essa humanização que existe aí dentro de você, para que quando você for prestar essa assistência, esse cuidado para esse indivíduo que necessita, você esteja totalmente pautado no conhecimento teórico-científico, nessa humanização, e sempre lembrando que ali é um cidadão que eu me indispus, baseado na minha formação, está prestando uma assistência. E essa assistência não é só para prestar por prestar, mas uma assistência que venha ter êxito, que venha trazer qualidade de vida para esse usuário que detém desse transtorno mental, desse adoecimento biopsicossocial. Tá bom? Então, só para a gente finalizar, eu quero deixar aqui como dica para o feriadão, 7 de setembro, que está chegando aí, esse cineminha com pipoca, sair um pouquinho da rotina de vocês, né? Esse filme maravilhoso de Nise, O Coração da Loucura, é um filme assim que vocês vão conhecer um pouquinho melhor sobre essa saúde mental dentro do nosso país, dentro do Brasil, certo? E aí eu deixo como sugestão para vocês. E aí, para a gente finalizar, recomece. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar.
Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe parar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Braulio Bessa, meu muito obrigado a cada um de vocês. E só para finalizar, tá bom? A gente está começando hoje, né? Esse mês de valorização da vida. Eu não gosto muito assim das cores, porque eu acho que as pessoas acabam se prendendo muito. Ah, é o Outubro Rosa, então eu vou falar só aqui, é o Setembro Amarelo, eu vou falar só aqui. Eu acho que é necessário a gente conversar, falar sempre do quanto é possível a gente seguir valorizando essa vida, do quanto é necessário a gente dialogar, colocar para fora e buscar ajuda, porque quando a gente está com pessoas ao nosso lado, essa jornada ela fica mais leve, porque a vida por si só ela já é muito pesada, mas que juntos a gente vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida. E assim, quanto profissionais, prestar uma qualidade de vida para aqueles usuários que necessitam da nossa assistência, tá bom? Então, meu muito obrigado. E aí a gente chega aqui nessas partes de dúvida, caso alguém tenha alguma, fiquem à vontade. Os aplausos, teve até declamação aí da poesia do Braulio. E muito feliz com a participação sua, Jailson. Ele trouxe uma contribuição ótima, que hoje eu dei aula de humanização, aí fiquei pensando em várias coisas, é uma pena que os meus alunos provavelmente não estão aqui para poder acompanhar, né, ou se tiverem eu não vi. E assim, você falou muita coisa, só para poder sintetizar, que são coisas importantes, né, porque a gente tem um problema no nosso país em relação à saúde mental, e assim como no mundo todo teve, né, em relação ao isolamento dessas pessoas. Hoje a gente tenta uma reorientação, né, numa dinâmica contra os hospitais psiquiátricos, porque esses hospitais eram considerados praticamente uma prisão. E aí a história da Nise da Silveira, que introduziu o tratamento com animais, começando com gatos, né, e os gatos são extremamente afetuosos, carinhosos, que muita gente não gosta de gato, né? Fora que são com as energias ruins. Da suga as energias ruins, e aí a gente vê que para humanizar uma parte tão difícil, que seria o cuidar da pessoa com saúde mental, a gente tem um problema ali que seria o preconceito, né? Tem preconceito contra tudo, né? Aí você falou, manda para o manicômio, em determinados locais, colônia, né? Quando aí a pessoa tem hanseníase, tuberculose, aí manda para a colônia de tal lugar. Então a nossa sociedade é muito preconceituosa. Então, assim, tentando sintetizar, né, o que a gente falou, para ter um hospital, né, um local de atendimento que seja adequado para essas pessoas, toda a estrutura tem que ser humanizada, e é isso que o professor Jailson fala, né? Então é o treinamento, é a aula, é você ser sensível a perceber que essas mudanças são necessárias. E uma coisa que ele falou que é muito importante, que eu também falei na aula de hoje para os meus alunos sobre humanização enquanto política, é que a humanização ela é um direito de participação, coparticipação, de formação de vínculos, né, de uma ideia de você fazer parte daquele tratamento, de você ter uma corresponsabilidade, de você ser ouvido e ser acolhido. E isso não pode ser omitido de quem tem problema de saúde mental, seja qual for, né? E aí, Jailson também fala uma coisa importante, que é em relação à saúde do trabalhador,
e a gente não pode se culpar achando que nós somos o problema de não tratar bem as pessoas que têm umas necessidades que são extremamente penosas, digamos assim, né? que impõem um trabalho penoso para a gente, que é lidar com o sofrimento, lidar com situações que são difíceis, e os próprios profissionais também adoecem por falta de material e falta de um monte de coisa. Então, a gente precisa pensar em tocar o cliente, olhar o cliente, falar, né, envolver a família, que é muito importante, ter uma escuta ativa e efetiva, dar atenção, né, para as necessidades dele. E a gente tem toda essa complexidade que o Dielson traz, né? Tanto o ensino, que é a humanização, que isso tudo vem sendo corrompido através do tempo por causa do nosso próprio sistema, que é extremamente individualista, mediado por tecnologias, que impõe o afastamento e que faz com que a pessoa cada vez fique mais isolada da outra. Então, a gente tem deficiências estruturais e problemas aí que vão da história da saúde do nosso país. Então, aqui, agradecer novamente e falar aqui alguns comentários, tem algumas perguntas aqui, queria só agradecer a todo mundo que estava aqui e lembrar das perguntas, aí a gente pode me ajudar também, a Dayana levantou a mão, não sei se ela quer falar, mas a gente teve aqui hoje, pessoas de vários estados, principalmente aí do Nordeste, né, a gente teve do Maranhão, do Rio de Janeiro, a gente teve pessoas de várias cidades, mais dessas partes, do Ceará, né? Eu estava chegando lá também, Tem mais aqui. Tivemos técnicas de enfermagem, enfermeiras, estudantes de medicina, alunas de psicologia, aluna de técnico de enfermagem. Tivemos muitas participações assim que foram muito legal. Vocês é que fazem o projeto acontecer. É uma pena que eu fico olhando para baixo, tem que olhar para vocês, olhar para baixo para ler, mas assim, acompanhando aqui. Temos algumas perguntas assim, mas são mais colocações mesmo, né? Quando ele falou em relação à palavra que vem a saúde mental na cabeça de vocês, né? O que vocês pensam, a gente comentou sobre isso. Aí teve a Maria Eliane que falou aqui que decidiu esse ano fazer curso técnico de enfermagem, e ela se sentia muito mal, porque às vezes as pessoas perguntam se você está bem, e a gente é obrigado a falar que está bem. Eu até respondi ela aqui no chat que a gente tem uma cultura, né, de sempre dizer que está tudo bem. Eu sofro de sincericídio, né, então eu tenho esse problema. Então, às vezes as pessoas me perguntam, e aí, está tudo bem? Eu falo, não, eu não estou bem. Aí as pessoas não sabem o que perguntar depois. Ela não sabe o que perguntar depois. Uhum. Aí eu já falo logo. É a questão de ser algo mecânico, sabe? Mas você também não precisa querer saber. Se está tudo bem, eu não dormi bem, estou mal, não estou paciência. Mas aí as pessoas, elas, na nossa cultura, sempre tem que dizer que está tudo bem. Né? E uma outra coisa importante também que foi falada aqui, que fui vendo aqui também nos comentários de vocês, o Dielson falou, em relação ao burnout, a relação a gente estar doente. Então, doentes cuidando de outras pessoas que também estão doentes. Né? Então, assim, eu sou pesquisador dessa área de saúde mental e do trabalhador. Então, faço muitos estudos da parte de epidemiologia sobre isso e vejo que é grande o número, né, a prevalência de pessoas que têm sinais e sintomas de burnout, de ansiedade, de depressão. E a gente está nesse mês aqui especial, começando com essa palestra do Dielson, para a gente poder, né, a gente pensar mais na nossa saúde mental, porque ele falou bastante coisas condensadas e rápidas demais, mas que são importantes para a gente lembrar. Você cuida da sua saúde mental, porque como que você vai cuidar dos outros, né? E o que a gente precisa, né, o melhor capital, a melhor coisa que a gente tem para poder viver bem é o que? É a saúde. Sem saúde não se faz vida, não se faz nada, né? Então, aqui eu fui deixando as perguntas, né? Aqui a Vanessa fez a pergunta, como seria feita a triagem dos indivíduos que podem estar em convívio social de forma que ele não corra. Aí eu nem entendi o que ela quis dizer com não corra, né? E que não apresente risco. Então, seria o que? A pessoa que não queira ser atendida, né, no tratamento, quando tem algum surto, alguma coisa assim. Essas pessoas, elas são inseridas no CAPS, né? Elas são acompanhadas pelos familiares e tudo mais. A ideia é elas estarem integradas à sociedade para que elas consigam se adaptar e serem reconhecidas, né? A gente, se quiser, pode falar, Dielson, alguma coisa também. Não, tranquilo. Em relação à lista de presença que vocês perguntaram,
A Daiana está com a mão levantada, você vai falar alguma coisa? Ou foi sem querer? Não, foi querendo mesmo. Em primeiro lugar, boa noite, parabéns pela apresentação, foi uma excelente explanação. E em relação a um comentário que você fez, eu, por exemplo, sou residente e sou nova também na enfermagem, é meu primeiro ano. E aí você falou que muitas das vezes nós, enquanto profissionais, queremos dar uma assistência mais próximo da humanização e tem colegas que meio que se incomodam com essa humanização que a gente presta. E aí não só para o paciente, como aos seus familiares também. A forma de você dar uma satisfação, que a gente não está fazendo mais do que a nossa responsabilidade, porque eles têm sim o direito de saber o que vamos fazer com ele, qual será a assistência prestada, e aí tem profissionais mais antigos que ou nunca praticaram ou deixaram de praticar, que se sentem, sim, enquanto incomodados. Eu já senti isso agora nesse meu início de prática. E já ouviu a frase também do tipo, você fica fazendo isso, quando você for embora ninguém vai fazer? Já ouviu essa também? Sim, e quando você for embora também nem vão mais lembrar que você passou por aqui. Segue fazendo o que tu acredita. Isso aí, vai fazer a sua parte. E aí quando você fala passo de formiga, que a gente tem que fazer a nossa parte, que a gente se tornando insistente, meio que a gente também se fortalece e mostra ao outro como é o nosso perfil, que a gente respeita o espaço dele para ser nosso respeitado. Mas a gente precisa também desse conforto, desse apoio, né, que o Gelson falou também. Porque o que acontece? Se a gente se encontra como uma equipe coesa e se reconhece como seres humanos, a gente consegue trabalhar de uma forma onde um complementa o outro e reconhece essa necessidade do outro com justiça, com dignidade, que é o nome correto, que seria a humanização, né? Porque humanizar seria... vai tornar humano que já é humano, né? Humanizar, sei lá, cachorro andando em duas patas e fumando. Não, entendeu? Então, assim, a gente dá um cuidado ético, moral, digno. E quando você fala isso, Daiana é uma das nossas pensadoras aqui do grupo, faz parte do grupo Penso, a gente pensa, assim, da ideia de que isso tem que partir, como o Gelson falou, desde a formação, e tentar ir montando a cabeça para modificar a prática. Aí vai chegar, ela vai encontrar tudo diferente, igual ele falou no início. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão nós vamos ficar malucos e também fazer parte do sistema de uma forma mecanizada. E aí começam a surgir os sinais de burnout. Tipo, o pessoal fica rindo do Botox, né, que fala assim que a pessoa põe Botox aí, fica ganhando na loteria e tá com a cara esticada, né, sua mãe morreu, então você não sente nada. O Botox do profissional de saúde é o burnout, quando ele começa a ficar despersonificado, ele fica frio, então nada mais para ele traz emoção. Então temos que cuidar da nossa saúde mental, temos que pensar no lazer, temos que pensar em ter boas horas de sono, várias coisas, e isso faz com que a gente dê um cuidado humano e também tenha uma saúde mental boa para cuidar de pessoas que precisam de atenção à saúde mental. A Vanessa levantou a mão aí, você vai falar, Vanessa? Foi sem querer. Gelson tem uma reunião. Oi, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite. Só para esclarecer, primeiro quero agradecer a oportunidade, né, a Daiana, que é do mesmo grupo que eu faço parte, disseminou essa reunião de hoje, que está sendo, assim, incrível para mim, acrescentando muito. Para nós que somos profissionais da saúde, é muito importante o que foi falado aqui hoje, porque o olhar para o outro é sempre um desafio, né? Nós eu trabalho no hospital, sou plantonista noturna, então, assim, eu chego no hospital e procuro deixar minha bagagem do lado de fora. Nós somos seres humanos e cuidando de outros seres humanos. Então, você não pode chegar ali com a sua carga, cada um tem sua vida pessoal, problemas, enfim. E eu procuro prestar o atendimento da melhor forma possível. E você aprende e entende que existem pessoas que muitas das vezes estão em situações muito piores que você, né? Uhum. Então, você equilibrar esse emocional, essa visão aí é muito, muito, muito difícil. Porque às vezes você chega assim querendo ser cuidado, precisando ser cuidado,
Mas aí você entende que você ali, você pode fazer mais e doar mais, que existem pessoas que precisam mais do que você, naquele Exatamente. momento ali, né? O que eu quis dizer com a pergunta que eu fiz, eu talvez tenha me expressado mal, é essa triagem que é feita dessas pessoas, que cada um tem um diagnóstico, né? Uhum. Até quando, tipo, a pessoa que corre o risco, que é exposto a estar em convívio com a sociedade, não sofrer represálias de vários tipos, e também nos expor, ou expor a sociedade, dependendo do grau e do que apresente, né, que vocês podem esclarecer, como é feito isso, essa triagem? Essa foi a minha pergunta, conseguiu entender? Entendi. Então, essa é uma situação muito delicada. Aí, se não for isso que eu vou falar agora, aí você me interrompe e diz que não é. Porque existem situações em que as pessoas que têm transtorno mental, elas podem afetar outras pessoas durante um surto e também fazer mal para ela mesma, né? Tentar suicídio. É sobre isso, né, que você está perguntando. Silêncio. Sim, Então, desculpa, eu desliguei. É existem exatamente ainda isso. isso, existem ainda hospitais, né? E que hoje em dia, o que, que aconteceu? Com a luta antimanicomial, a gente pensa que esse tipo de atendimento ele tem que ser dado no hospital comum, para poder a pessoa estar integrada, né? Então, existem momentos em que a pessoa que tem um surto, algum problema mental, ela oferece esse risco para ela mesma e para os outros, né? Então, como você colocou, vai expor a população e tudo mais. A gente viu casos aí, né? Teve esse ano mesmo, um morador em situação de rua, né, uma pessoa em situação de rua, a gente sabe que a maioria deles tem problemas mentais, esquizofrênicos e tal, são pessoas que sofrem, doentes, aí foi lá e esfaqueou uma outra pessoa na rua, não lembro agora se era uma senhora e tal. Então, assim, a gente precisa ter um atendimento que acolha essas pessoas, né, tem um tratamento e acompanhamento, e isso geralmente é feito num hospital normal, porque os manicômios, né, são fechados, diminuem-se poucos hospitais desse estilo, né, porque senão a família acaba querendo abandonar nesse hospital de vez, e a ideia é sempre o contrário, reintegrar, ir para uma unidade, né, de atendimento chamada CAPS, né, CAPS AD, álcool e drogas também. Então, aí essa pessoa vai ser provavelmente tratada e acompanhada. Agora, isso acontece? É fiscalizado? É feito de uma forma efetiva? Nós percebemos que não. Então, a gente tem que fazer o seguinte, ao identificar, né, igual aquela frase da Ana Maria Braga, o menor sinal de desinteresse, então, no caso, seria o menor sinal de interesse, quando vê que alguma coisa assim está acontecendo, uma pessoa dá sinal de que ela tem problemas, uma pessoa mostra que ela tem problemas, você percebe que tem algum comportamento estranho, a pessoa tem que ser acompanhada e essa pessoa ela tem que ser encaminhada para poder ela ter o atendimento adequado para evitar o pior. E isso que você falou em relação aos surtos, sim, é chamar o SAMU, entendeu? E indicar, ela está dentro do serviço, igual Dentro dessa rede de atenção. só mostrou. É porque o que acontece, algumas cidades, por exemplo, aqui em Niterói ainda existe hospital psiquiátrico. E qual é a ideia da população? É de que, eu vou te internar no Jurujuba. Sempre escuto isso. Só que não é bem assim. Como é que a pessoa vai ficar ainda? Não é assim. Primeiro, temos que avaliar, há uma necessidade de internação, há uma necessidade de um tratamento, por que essa pessoa estaria ali? E não é usado, né, contenção, camisa de força, nada disso. Então, a pessoa é tratada como um paciente normal, porque senão a gente volta à ideia do manicômio e de depósito dessas pessoas doentes. Então, por exemplo, eu faço atividade no colégio universitário, nosso colégio universitário, que é como se fosse um colégio de aplicação, tem várias pessoas, né, que têm transtorno, vários alunos que têm problemas, necessidades especiais, autistas, e eles são dentro da turma normal, né, assim, é difícil, é mais difícil de ensinar, né, mas é assim, são acolhidos e envolvidos com toda a sociedade. A ideia é essa, não ter preconceito, porque o nosso grande problema é o preconceito. Então, assim, a resposta é complexa, mas é por aí. É isso, Vanessa. Não sei se atendi. Ok, atendeu. Muito obrigada. Mas é isso aí. Muito obrigado pela sua participação, viu? Agradeço o Dierison também. Ele tem uma reunião agora, que já era para ter conversado. Eu fico muito feliz por ser de noite, a gente ter batido 45 pessoas aqui. Agradeço a todos que participaram, a você também, Dierison. Vou parar agora aqui a gravação e tchau. A gente depois vê o conteúdo lá no canal, tá? No Ciência, Saúde ou Espaço Aberto para a Saúde.
Eu que agradeço o espaço, viu, professor Jorge? Obrigado a todos vocês, pessoal. Qualquer coisa, estamos aí, viu? Tá Um ótimo. abraço. Boa noite, gente.